Graça e paz. Vamos nos preparar para estarmos juntos louvando e bendizendo ao Senhor. Eu peço que você, por gentileza, possa reservar a sua Bíblia aí ou deixar já o seu aplicativo da Bíblia no celular pronto, tá bom? Espere todo mundo chegar aí na sala, todo mundo estar acomodado. E olha, solte a voz, tá bom? Louve ao Senhor com a gente. Também esteja aí prestando atenção na palavra para que ache um lugar aí especial no seu coração. E também compartilhe estas mensagens, outras que virão, e que Deus esteja abençoando a sua vida. Que esse momento possa ser um momento ímpar para você e para a sua família, e assim para toda a nossa IBVN. Se Deus quiser, logo mais estaremos juntos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos louvar, vamos cultuar. Boa noite! Como é bom estarmos juntos, como é bom terminar este primeiro dia da semana cultuando ao Senhor como igreja. Nós aqui, vocês daí, mais unidos pelo desejo de adorar e agradecer ao nosso Deus. E que assim seja. Que neste momento você possa deixar de lado qualquer pensamento, mas possa estar concentrado em adorar e agradecer ao nosso Deus. Vamos começar orando, falando com o nosso Deus. Assim começaremos este culto. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por este dia que o Senhor já concedeu para nós, pelo culto que tivemos pela manhã, pelo almoço. Obrigado por nossas mães, hoje comemorando o Dia das Mães. Graças te damos pela vida de cada uma, Senhor. Por aquelas que aqui estão, por aquelas que o Senhor já chamou. Graças te damos porque o Senhor permitiu em nossas vidas essas belas mulheres. Nesse momento pedimos que possamos prestar a Ti um culto de louvor e adoração. Que cada pessoa que está assistindo este culto, Pai, possa ser abençoada pelo Senhor. Que os cânticos entoados, que a palavra ministrada possa entrar em cada lar e fazer a diferença ali. Que aonde houver dor possa restaurar. Que aonde houver problemas possa restaurar. Cada lar, Deus, que está recebendo este culto possa ser abençoado pelo Senhor. Desejamos que o nosso louvor, nossa adoração chegue a Ti como aroma suave. E o Senhor se alegre, pois é para Ti e por Ti que estamos aqui. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar cantando o cântico Me Derramar. O início dele diz que eis-me aqui outra vez, diante de Ti, abro o meu coração. Que você, onde estiver, possa abrir o coração para o Senhor e que dizer e declarar que só Ele é Deus. Vamos cantar. Me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és orgulhoso.
Tempos de pandemia, confinamento, sempre isso vem à nossa mente. Quantas pessoas estão aí sem Jesus Cristo, passando por tudo isso sem ter o alento e o conforto do Senhor? Olha, eu não sei como você está nesse momento. Se você declara ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas Deus sabe. A nossa oração é para que você possa declará-lo como seu único e suficiente Salvador. Mas se ainda não fez essa decisão ao lado de Cristo, que essa canção seja a sua oração, oferta de amor. Começa dizendo: venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Se entregue ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos adorá-lo com este canto. Cântico é o cântico família. Em tempo de quarentena, nós temos ficado muito tempo com nossa família, não é mesmo? Como é bom ter uma família. Como é bom poder pertencer à família do Senhor. Minha oração é para que a sua família aí possa declarar ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. E que vocês, como família, possam adorá-lo. Nós sabemos que tem família que ainda não completamente adora e declara ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. E para você que tem entes queridos que ainda não declaram ao Senhor,
Que você possa ser luz ali. Que através de você, essas pessoas tão queridas possam chegar, se prostrar e adorar ao nosso Deus. Vamos cantar essa canção e que você aí do seu lar adore com sua família e agradeça a Deus pela sua família e por Deus em meio à nossa família. Vamos cantar. Graça e paz. É bom estarmos juntos, mesmo que de forma remota. Nós estamos aí unidos em Cristo Jesus
E nesta noite nós vamos dar continuidade a uma série baseado no livro de Paulo aos Colossenses. Nós vamos hoje entrar no capítulo de número 3. Vamos ver os versos de 1 a 4. Eu estarei lendo aqui na nova versão internacional e gostaria que você nos acompanhasse, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Que Deus acrescente esta palavra em seu coração. Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. É uma pedagogia para nós estarmos aí pensando em Deus, refletindo e assim buscar a direção dele em tudo. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós pedimos, ó Pai, que teu Santo Espírito possa estar instruindo os nossos corações, ensinando-nos a tua vontade. Também que ele nos capacite com poder para que de fato possamos ser submissos ao Senhor em tudo. Nós agradecemos por cada pessoa que está nos assistindo neste culto online, que o Senhor abençoe cada pessoa, cada família. Em especial, nós agradecemos pela IBVN, Igreja Batista Vida Nova, e rogamos ao Senhor que na tua soberania o Senhor nos permita brevemente voltarmos em nosso culto presencial. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então estamos aí numa série Vida Plena em Jesus e nesses 4 versos eu quero defender uma ideia, eu quero compartilhar uma ideia, uma verdade que nós podemos extrair para as nossas vidas nesta passagem. Em Cristo você é pleno para uma nova vida. Então em Cristo você é pleno para uma nova vida. E eu vou apresentar aqui 3 pontos dessa mensagem, onde eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, sobre esta verdade, que em Cristo você é pleno para uma nova vida. E o primeiro ponto é: pois em Cristo você tem uma nova identidade. Então, Paulo está escrevendo esta epístola aqui aos Colossenses, e pelo menos assim, na minha mente, nós temos 3 epístolas que Paulo segue uma certa ordem, que primeiramente ele escreve um pouquinho de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós dizemos que ele escreve sobre a nossa posição em Cristo Jesus, quem nós somos na pessoa dele. E a segunda parte da epístola, ele começa então a dizer como nós devemos viver, uma vez que nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Você vai perceber essa dinâmica de Paulo, por exemplo, na carta aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele trata quem nós somos em Cristo Jesus, e do capítulo 12 até o 16, então como nós devemos viver de acordo com aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Isto também é notório, é perceptível, quando Paulo escreve também ali a sua epístola aos Efésios. Os 3 primeiros capítulos, quem nós somos. E os 3 últimos capítulos, de 4 a 6, como nós devemos viver baseado em quem nós somos. E aqui, Colossenses, também ele praticamente utiliza essa dinâmica de escrita também. Capítulo 1 e 2, que nós acabamos de ver na série que nós estamos tratando, de fato ele está colocando quem nós somos em Cristo Jesus. E aqui, a partir do capítulo 3 e também o capítulo 4, esses 2 últimos capítulos ele vai falar um pouquinho sobre como nós devemos viver em Cristo Jesus. Então, se por um lado ele apresenta a nossa posição, quem nós somos, por outro lado ele quer apresentar a ética da vida cristã. Nós devemos ter uma coerência no nosso viver, né, de acordo com aquilo que nós somos em Cristo Jesus. E esta é a nossa identidade. E então aqui ele vai começar a trabalhar com a questão da prática da vida cristã. Olha, uma vez que eu sei quem eu sou,
O que Deus requer que eu faça? É a parte prática. Uma vez que eu tenho a minha identidade em Cristo Jesus, como Ele quer que agora eu viva? Então, esses 2 próximos capítulos, de fato, é bastante aplicativo, uma vez que você já tem nos acompanhado nos estudos dos 2 primeiros capítulos. Então, aqui, ele está colocando que, de fato, quem está em Cristo é uma nova criatura. Inclusive, é da onde nós tiramos aí, né, o título da nossa igreja, Igreja Batista Vida Nova, baseado até em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura. Se você chegar aí no verso de número 1, ele vai utilizar a palavra portanto, né? É uma conclusão daquilo que ele começou a falar nos capítulos anteriores, mas em especial os últimos versos do capítulo de número 2. Se você olhar o versículo 20 do capítulo de número 2, ele diz assim: já que vocês morreram com Cristo. Aí agora no versículo de número 1 do capítulo 3, ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Então, na ideia de Paulo, aqueles crentes ali, os colossenses, eles já haviam entregue a vida deles à pessoa de Cristo Jesus. Por conta disto, o passado deles já estava sepultado, eles morreram com Cristo. É uma certa alusão à dinâmica da vida, que a pessoa que tem Cristo como Senhor e Salvador, deixa agora Cristo reinar em sua vida, e aquela vida antiga foi sepultada, morreu. E agora a pessoa está numa nova vida em Cristo Jesus. Então Paulo utiliza aqui a palavra portanto como conclusão daquilo que ele está escrevendo. Então ele diz, olha, vocês morreram com Cristo, portanto, vocês agora também já são pessoas ressuscitadas com Cristo, ou seja, já tem uma novidade de vida. Então, agora a identidade de vocês, a identidade de Cristo Jesus. E se você percebe no versículo de número 4, eu amo essa frase, está dizendo assim, olha, quando Cristo, que é a sua vida, ele diz bem assim, olha, Cristo é a sua vida. Ele está falando que Cristo, de fato, agora preenche o seu ser. É Ele quem te direciona, é Ele quem é o seu Senhor, é Ele quem é o seu Salvador, é Ele quem dirige os seus passos. Então você tem uma identidade em Cristo Jesus. Se você estudou bem aí, nos acompanhou bem nessa série, nos capítulos 1 e 2, você vai perceber que você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Então, antes da cruz, era o eu. Mas, depois da cruz, é Cristo. Se você morreu em Jesus, você morreu para o seu eu, para uma vida onde você saciava os desejos pecaminosos do seu coração. E agora, depois da cruz, ou seja, morte e ressurreição com Cristo, é uma vida que vive para o inteiro agrado de Deus. Sem a morte de nós mesmos, não há espaço para Jesus. Se eu e você não morrermos para nós mesmos, não há espaço para Jesus em nossas vidas. No nosso coração, o trono do nosso coração, existe um lugar somente para uma pessoa sentar. Ou é o Senhor Jesus Cristo, ou somos nós mesmos. Ou é o seu querer, ou é o querer de Deus. Então, em Cristo Jesus, você de fato é pleno para ter uma nova vida. Mas há a necessidade de entender que essa nova vida vem somente quando você entrega a sua vida a Cristo Jesus, deixa o seu eu pecaminoso morrer e agora Cristo ocupar o trono do seu coração. Colossenses capítulo 1, João capítulo 12, eu vou mencionar Colossenses capítulo 1 daqui a pouco, mas é João capítulo 12,
versículo 23 a 26, diz o seguinte: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Quando Cristo proferiu essas palavras, ele já estava ali na Judéia, na região de Jerusalém, e ele já sabia que ele estava prestes para ser morto, crucificado, e, consequentemente, ressuscitado e com o objetivo de subir para estar à destra de Deus. Por isso ele diz: chegou a hora do Filho ser glorificado. E já na iminência da sua morte, o Senhor Jesus Cristo olha para a semente e diz: olha, se uma semente não morre, ou seja ali então lançado na terra, se ela não morrer, ela não gera vida. Então o Senhor Jesus Cristo estava primeiro fazendo uma alusão à própria pessoa dele. É necessário que ele morra, e ao ressuscitar, todo aquele que nele crê tem vida eterna. Mas depois também ele aplica essa verdade aos seus seguidores. Ele diz assim: aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Ou seja, nós só temos uma identidade em Cristo Jesus quando nós morrermos para o nosso próprio eu e deixar Cristo de fato preencher a nossa vida, dirigir a nossa vida. Cristo que é a sua vida, como diz aqui o versículo de número 4. Então, há uma necessidade de nós morrermos para o nosso eu pecaminoso, para que Cristo possa, então, se fazer valer em nós. E essa é a nova identidade. Se você ler aí o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2 novamente, assim como se você ler Efésios de 1 a 3, assim como se você ler Romanos de 1 a 11, você vai perceber quem é você em Cristo Jesus. É significativo você rever os 2 primeiros capítulos de Colossenses. Você também ter a oportunidade de ler Efésios, capítulo de 1 a 3. Lá vai mostrar quem é eu e você em Cristo Jesus. Temos uma nova identidade na pessoa dele. Portanto, nós que já morremos com Cristo e agora nós que já ressuscitamos com Cristo, de fato temos uma vida nova. Isso é muito interessante para nós pensarmos e analisar a quantas anda a nossa vida. Você é um cristão? Eu estou colocando aqui. Portanto, você é um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Se você se rotula como cristão, significa que você é uma pessoa que se identifica como seguidor de Jesus, que deixa a pessoa de Jesus reinar em seu coração, deixa de fato que ele seja o seu Salvador e o seu Senhor, que de fato você morreu para o seu velho homem e agora você vive uma nova criatura em Cristo Jesus. Diz o versículo 26 lá de João capítulo 12, quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Então, você tem uma vida plena porque você de fato está em Cristo Jesus. E o ponto de número 1, pois em Cristo você tem uma nova identidade. Paulo discorre sobre isso no capítulo 1 e 2, e aqui ele começa então a dizer qual é a prática da nossa vida, qual é a ética da nossa vida, qual é o estilo de vida que nós precisamos estar vivenciando todos os dias, como consequência da nossa identidade. Eu tenho 2 filhos, eles carregam o meu sobrenome porque têm uma identidade comigo. Até fisicamente, eles 2 têm traços da minha identidade. É claro que não é uma questão de sobrenome, nem mesmo traços físicos, mas se você já tem a Cristo como Senhor e Salvador, não é mais você que reina, e sim Cristo Jesus em sua vida. Então, portanto,
Se você se considera um cristão, significa que você é um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Você é uma nova criatura, portanto, seu passado já ficou para trás. Como era o seu passado? Talvez você vai identificar algumas mazelas no seu passado. Talvez aí uma questão de violência doméstica. Talvez aí uma questão de palavrões, que era sempre constante nos seus lábios. Possivelmente envolvido aí em subtrações, roubo, mentiras, fofocas, desavenças, ira, imoralidade. Olha, se isso daí fazia parte do seu contexto, mas você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, levante suas mãos para os céus, dê glórias a Deus e diga para você mesmo, convicção no seu coração, em Cristo Jesus eu já morri para estas coisas e agora eu ressuscitei para uma nova vida, para um novo estilo de vida. Por outro lado, é loucura você não viver a vida abundante que você já ganhou em Cristo Jesus. Tem pessoas cristãs que já têm a Cristo como Senhor e Salvador, mas que persistem em não deixar para trás aquilo que de fato ela já se desvencilhou em Cristo Jesus, já foi quebrado uma escravidão para com o pecado. É loucura ver pessoas que têm em meio a uma mesa uma fartura espiritual concedida pelo próprio Deus e esta pessoa fica nos pés da mesa comendo migalhas do chão. É triste ver um cristão que não cresce no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está em Cristo Jesus, você tem tudo para viver de fato na pessoa dele essa nova identidade. Ser pleno, ser cheio de Deus em sua vida. Sem Jesus, por outro lado, não tem como você ser cristão. Talvez você segue aí uma determinada igreja, talvez você segue uma determinada filosofia, talvez você segue uma determinada religião, talvez você segue uma determinada pessoa, mas deixa eu compartilhar. Nem pastor, nem um padre, nem um líder espiritual traz para você essa nova identidade. Nenhuma placa de igreja, qualquer que seja ela, nem mesmo a placa da igreja da qual eu congrego, eu frequento, Igreja Batista, não lhe traz essa nova identidade. Nenhuma moralidade em mim, nem mesmo um altruísmo, nem mesmo donativos, nada disso traz essa nova identidade. Ser cristão significa que eu, de fato, reconheço que sou uma pessoa que confessei os meus pecados ao Senhor e reconheci que Cristo Jesus, na sua morte, na sua sepultura e também na sua ressurreição, de fato me dá vida nova na pessoa dele. Então, sem Jesus, você não tem uma nova identidade. Talvez você esteja aí lutando contra alguns hábitos que você acha danoso para a sua vida e pensa que sem Jesus você vai alcançar êxito nesses hábitos de tal forma que você possa viver uma vida agradável a Deus. Você pode até se livrar desses hábitos, mas para agradar a Deus, somente através da pessoa de Jesus. Talvez você esteja aí envolvido em uma vida pecaminosa, em pecados que você conhece, o seu coração, e pensa que você vai se livrar desses pecados sem a pessoa de Jesus. Você não tem a identidade de cristão se você não permitir que Cristo entre e se assenhore do seu coração. Talvez você está aí em várias lutas, relacionamento, perspectiva de vida, como você vê a vida, a cosmovisão que você tem construído, os óculos que você tem colocado para analisar e ver todas as coisas ao seu redor e também em torno do mundo.
Sem a pessoa de Cristo, você não vai ter os olhos de Deus para ver as coisas, para analisar as coisas, para ter o discernimento que vai agradá-lo. Sem de fato a pessoa de Cristo, seus relacionamentos podem estar fadados ao fracasso. Então, às vezes, nós tentamos por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, buscar contornar ou vencer certas situações, mas que a parte de Cristo isso não vai ser alcançado. Quem tem uma nova vida é somente aquela pessoa que já deixou Cristo vir habitar no seu coração. Então é a necessidade de você morrer com Cristo e agora ser uma nova criatura. Ou seja, como diz aí o início do texto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. O segundo ponto que eu quero destacar é que em Cristo você é pleno para uma vida nova, não somente por ter uma nova identidade, mas porque em Cristo você tem uma nova referência. Em Cristo você tem uma nova referência. E por conta disto, você é pleno para uma nova vida. Nós, de certa forma, não somos pessoas autônomas. Isso, de fato, é uma discussão que muitas pessoas têm, né? Mas o Senhor, Deus, nos criou para vivermos de uma forma dependente dEle. E agora sim, Colossenses capítulo 1, 16 e 17 diz o seguinte: pois nele, aqui é claro, é uma referência à pessoa de Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele, na pessoa de Cristo, tudo subsiste. O que Paulo escreve ali em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, é que de fato nós fomos criados por Deus, pela pessoa de Cristo Jesus. E não somente nós fomos criados, mas é Ele quem nos mantém, tudo nele subsiste. Então, pela palavra de Deus, nós fomos criados por Ele e para Ele. Isso significa que nós fomos criados para depender dEle. Se Ele é quem nos criou e Ele é quem nos mantém, toda a criação, de certa forma, foi criada para a dependência de Deus. Fomos criados para mantermos, então, uma comunhão plena com Deus. Se você ler, em especial, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vai perceber a plena harmonia da criação para com o seu Criador, em dependência e em comunhão. Você vai perceber, por exemplo, que Adão tinha uma comunhão diária com Deus. Toda a parte da tarde, o Senhor ia ter com Adão. Ia conversar, ia ter comunhão, instrução, direção. O homem foi criado para dependência e comunhão com Deus. Mas ali, em Adão, todos nós também pecamos. O Senhor pôs Adão à prova, e ele foi então desabilitado, ele então foi reprovado. E isto trouxe como consequência uma quebra de comunhão com Deus. Então, antes da entrada de pecado no meu coração e no seu coração, nós tínhamos como referência a pessoa de Deus em Adão. Adão tinha como referência para a instrução, para a comunhão, para a verdade, para amor e tudo mais, a pessoa de Deus. Mas o pecado, que pode ser traduzido como separação, criou uma barreira entre Adão e Deus. E por conta da quebra dessa comunhão, desse relacionamento, Adão então começou a trazer como referência para si a sua própria pessoa. E assim todos nós que não temos Cristo como Senhor e Salvador. O pecado, eu coloquei aqui, faz separação entre nós e Deus. O pecado manchou nossa comunhão com Deus. O pecado manchou em nós a sua imagem e semelhança. Então nós perdemos a pessoa de Deus como referência.
quando nós tínhamos a pessoa de Deus como referência, o nosso amor era para fora. Amar a Deus e amar ao próximo. E quando nós ganhamos então a nós mesmos como referência, o amor é para dentro. Nós somos, por natureza pecaminosa, egoístas, egocêntricos. Quer queira, quer não, como referência última, a pessoa que não tem a Cristo como Senhor e Salvador, quem está entronizado em seu coração, é ela própria. Estar em Cristo, ou seja, ter a Cristo como Senhor e Salvador, é de fato então a restauração desta referência. Estar em Cristo é continuidade da referência, estar na carne, é a continuidade da referência em si mesmada. Quem não tem Cristo como Senhor e Salvador, vive alimentando o seu próprio coração, o seu próprio eu. Então a sua referência é em si mesmada, voltado para dentro. Então aqui, se você perceber, está dizendo bem assim, olha, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então aqui ele está falando um pouquinho dessa ideia da referência. Olha, se eu tenho agora Cristo como Senhor e Salvador, a minha referência no viver tem que ser a referência das coisas lá do alto. Minha referência é a pessoa de Deus. Não mais como referência as coisas terrenas, as coisas que cogitam do homem, as coisas que não têm comunhão com Deus. Então Paulo aqui está falando um pouquinho de que quem tem agora uma identidade em Cristo Jesus, tem como referência a pessoa de Cristo Jesus, a pessoa de Deus. O seu foco, o seu olhar está para as coisas lá do alto. Agora a pessoa que não tem a Cristo como a sua identidade, ou as pessoas que mesmo que tenha Cristo como a sua identidade, mas vive uma vida de migalhas, é porque muitas vezes colocam como referência ainda a sua própria pessoa, quando já têm disponibilidade de ter como referência a pessoa de Cristo Jesus. Então Paulo aqui, ao escrever ali aos irmãos, aos Colossenses, ele coloca, olha, há uma nova identidade, Cristo Jesus, vocês morreram e agora ressuscitaram para uma nova vida. Então agora como referência não são mais as coisas terrenas, mas agora as coisas que são lá do alto. Então esse é o meu segundo ponto. Em Cristo você é pleno para uma nova vida, pois em Cristo você tem uma nova referência. Qual tem sido nestes dias, na sua dinâmica de vida, na sua prática de vida, a sua referência? Seu estilo de vida evidencia quem está dirigindo a sua vida. Se é Deus ou se é você. Nas coisas que você bebe, nas coisas que você coloca os olhos, nos tipos de relacionamento que você mantém, no tipo de namoro que você sustenta, nas aspirações do seu coração, nos desejos que brotam nos seus pensamentos. Vai evidenciar de fato quem é referência na sua vida. Ter Deus como referência é uma transformação constante, é construir um testemunho. Ele diz bem assim, olha, pois vocês morreram, versículo de número 3, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então há uma necessidade aqui constante de crescimento, de transformação, deixar Cristo de fato se assenhorar da sua vida de tal forma que aquele velho homem ali seja totalmente descartado. É isso que Paulo vai falar do capítulo 3 em diante. Vai falar sobre deixar fora o velho homem, se apropriar do novo homem, o papel de esposa, o papel de marido, e várias outras aplicações que nós vamos perceber aqui no decorrer dessa série de pregação.
Mas aqui a pergunta que eu trago para você é: o que norteia a sua vida? É uma referência lá do alto? Isto significa então, na prática, que você está se apropriando da palavra de Deus. Para que a pessoa de Deus seja referência no seu estilo de vida, você precisa conhecer a Deus. E uma forma de conhecer a Deus para que Ele comece a transformar, a moldar o seu caráter, os seus pensamentos, é a forma como você encara a palavra de Deus na sua vida. Você tem se apropriado dessa palavra? Como é que você tem aplicado os princípios da palavra de Deus no seu viver? No âmbito doméstico, no âmbito profissional, como um cidadão, o seu caráter, a sua índole, os seus pensamentos, a sua fala, como os princípios da palavra de Deus estão norteando, dirigindo todas essas áreas da sua vida. A pessoa que está em Cristo, ela deve ter como referência de fato a pessoa de Deus, isso é, seus pensamentos lá no alto. Então, a palavra de Deus tem alta conta na sua vida e, consequentemente, pegar os princípios aprendidos desta palavra e inserir no seu contexto diário. Por conta disto, da forma que você pode evidenciar se Deus é referência na sua vida, é o quanto que santidade é algo significativo para você. Santidade é de fato um estilo de vida, é uma vida de piedade, é uma vida onde eu de fato deixo fora aquilo que pode manchar os meus pensamentos, os meus olhos, os meus lábios, pode de fato ofender a pessoa de Deus, resultado de fato do meu conhecimento da sua pessoa e aplicação dos princípios que ele revela para mim em meu coração. Então, vida de oração também, ou seja, intimidade com este Deus, é a busca dessa referência constante. Serviço, não é? Se eu penso nas coisas lá do alto, eu quero agradá-lo. Se eu tenho Deus como referência, eu quero também trabalhar para que o nome dele seja glorificado. E também a abnegação, né? Olha, quantas coisas eu tenho que deixar para que de fato eu possa alcançar em Cristo Jesus. Lembra lá de João capítulo 12, Cristo falando, olha, se a semente não morrer, não vai ter vida. Não é? Como é mágico você jogar ali uma semente, um feijão, uma semente de laranja, uma semente de abacate, e aquilo ali entrar na terra e aquela semente ali começar a se transformar em vida. E dar uma árvore frondosa e dar os seus frutos, e você ver vida naquela transformação. Então, ter a sua identidade em Cristo Jesus e também ter a pessoa de Deus como referência, pensar lá nas coisas lá do alto, tem tudo a ver com essa nova vida, com a plenitude que você pode ter em Cristo Jesus. Mas, se a sua maneira de colocar como referência é a sua pessoa, ou o contexto de valores deste mundo, então há lacunas na sua vida que precisam ser trabalhadas. Se a sua referência é você mesmo, então você está cogitando das coisas que são aqui da terra. Então seus conceitos, a maneira como você vê a família, a maneira como você vê as autoridades, a maneira como você vê a santidade, a forma como você vê a igreja, a forma como você vê Deus. Tudo isso daí é maculado, tudo isso daí é embaçado, tudo isso daí não é depurado, porque a sua referência ainda continua sendo o que você acha, o que você quer, o que você imagina, qual é a sua visão de mundo. E por conta disso, às vezes, a libertinagem, imoralidade,
falta de santidade, de abnegação, isso não pesa no seu coração. A questão de não considerar que a ira é pecado, que a fofoca é pecado, que as desavenças não agradam a Deus, que relacionamento deve ser permeado pelo perdão, pelo altruísmo, pela humildade, considerar o outro superior a si mesmo, isso não vai ter valor para você. Por quê? Porque a sua referência não está sendo Deus. A sua referência está sendo a sua própria pessoa. Então, em Cristo você é pleno para uma nova vida. Por quê? Pois em Cristo você tem uma nova identidade. E em Cristo também você tem uma nova referência. Você pode pensar nas coisas lá do alto, porque o Senhor agora te ligou à sua pessoa. O Senhor agora aplanou a estrada. Cristo diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a um Pai a não ser por mim. Então Cristo Jesus agora te dá a condição de você ter a pessoa de Deus, a pessoa dele, como referência no seu viver. Mas, se você não está colocando como referência a pessoa de Deus em sua vida, é tristeza, porque ainda vai estar cheio de lama do pecado, cheio de hábitos pecaminosos, cheio de pensamentos não santificados, depurados. E você não estará vivendo uma vida plena que o Senhor já lhe concedeu em Cristo Jesus. Então lembre-se, olha, você tem uma posição, você tem uma identidade, e o Senhor requer agora que você viva de acordo com aquilo que você é. E para que isso aconteça, Deus tem que se tornar constantemente a sua referência. E por fim, em Cristo você é pleno para uma nova vida, pois em Cristo você tem um novo alvo. Olha só dois verbos que aparecem aqui. O primeiro está aí no versículo de número 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, está dizendo assim, olha, procurem as coisas que são do alto. Continuando o texto, diz, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E no verso de número 2 tem um outro verbo, diz assim, olha, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Ou seja, procurem as coisas lá do alto e mantenham os pensamentos nas coisas lá do alto. Então, assim, existem novos alvos para quem está em Cristo Jesus. Para que você possa desfrutar de uma vida plena que Cristo já lhe concedeu, você precisa manter constantemente estes alvos na sua mente, no seu coração, no seu estilo de vida. O primeiro alvo aí, procurem as coisas que são lá do alto, eu estou colocando como ser uma pessoa diligente. Uma pessoa que se esmera, uma pessoa que se esforça. Na versão atualizada vem assim, olha, buscai, né? Então é uma ordem. Ou você está buscando o que é terreno, referência a você mesmo, ou você está buscando o que é lá do alto, celestial, referência à pessoa de Deus. E aonde você está colocando o seu coração é de fato aonde você está sendo uma pessoa diligente. Se você está buscando as coisas lá do alto, então você tem que ter diligência nessa busca. Mas se você está constantemente colocando como referência você mesmo e o mundo, então a sua busca está sendo nesta área. Uma atitude contínua significa essa ideia, procurem as coisas. Uma atitude contínua e habitual, como resultado de uma obra espiritual na sua vida. Ou seja, dizer procurem as coisas que são do alto, quer dizer, coloque um estilo de vida, coloque uma dinâmica, coloque um hábito na sua vida, de você viver de fato a sua identidade, de você colocar como referência de fato a pessoa de Deus. Ou seja, não vai acontecer de uma forma mágica, instantânea, transformações, mudanças no seu caráter, na sua pessoa, na sua maneira de pensar, nos seus relacionamentos, nas suas aspirações, nos seus desejos,
se você também não for diligente nessa dinâmica de colocar os seus olhos fixos nas coisas que são lá do alto. E Paulo vai começar, a partir do versículo de número 5, a discorrer como é isso na prática. Eu gostaria que você tivesse a expectativa das próximas pregações, para que você entenda o que significa de fato referência de Deus na sua vida na prática, o que significa de fato uma nova identidade com Cristo na prática. Mas da sua parte, há uma necessidade de diligência. Buscai, ou seja, procurem essas coisas, né? Então, você tem como viver a sua identidade. Isto é uma bênção. Isto é uma grande alegria. Você pode viver sua identidade em Cristo Jesus. Você pode colocar Deus como a sua referência. O restante da epístola vai tratar isso. Então Paulo está dizendo aqui, olha, diligência, seja uma pessoa diligente, não é? E ele vai dizer mais, não só diligência, mas também coloque perseverança nisso. No versículo de número 2, mantenham o pensamento, a ideia que é pensai. Essa ideia de seja uma pessoa perseverante. Um certo comentário sobre esta epístola falou que ser uma pessoa perseverante, ou seja, pensai, é fixar a mente sobre algo que deve ser cultivado. Então, nestes períodos aí de pandemia, muita gente está procurando fixar a sua mente em algo que deve ser cultivado. Por exemplo, eu estou com uma leitura atrasada, vou fixar a minha mente para fazer isso. Nessa pandemia eu estou tendo uma oportunidade de dar uma grande faxina dentro de casa. Ela fixa sua mente nisso e prepara a sua agenda e todo o seu ambiente para isso. Olha, nesse período de pandemia eu vou sentar com os meus filhos para ter um tempo melhor de qualidade e até mesmo de estudar junto com eles. Ou seja, quando você fixa um desejo na sua mente, você então tem que ser perseverante, propositado, você precisa ter um alvo para que aquilo de fato se execute na sua vida. Então é isso que Paulo está dizendo, olha, se você tem uma identidade em Cristo, e se você pensa nas coisas lá do alto, você tem como referência a pessoa de Deus, então seja perseverante na busca de viver o que você é e de transformar cada vez mais os seus pensamentos, o seu caráter, tendo como referência a pessoa de Deus. Então aqui é fixar a mente sobre algo que deve ser cultivado. Então, nesse sentido, nesses dias de pandemia ou diante da sua vida cristã, o que você pode relatar aí que é alvo na sua vida, para que você viva essa identidade que você já tem em Cristo Jesus? Ou para que você cada vez mais traga como referência a pessoa de Deus, através do seu pensar, do seu falar e do seu agir? E Paulo vai aqui dizer, de certa maneira, que isto é necessário porque existe um já e o ainda não. Ou seja, você já é uma pessoa que tem uma nova identidade em Cristo. Você já tem oportunidade de ter como referência a pessoa de Deus, pensar nas coisas lá do alto. Mas você ainda vai lutar para se desvencilhar do pecado, para que você, de fato, evidencie no seu viver tudo o que você é em Cristo Jesus. Então ele diz bem assim, olha, no momento, a nossa identidade não é toda conhecida aí fora, no nosso testemunho de vida, na nossa maneira de viver diante das pessoas. As pessoas não conseguem nos identificar como uma nova criatura totalmente, mas nós estamos escondidos em Cristo, mas vai chegar um dia em que nós não vamos mais lutar contra o pecado, nós não vamos mais estar diante da presença do pecado, nós seremos pessoas glorificadas. Ele fala isso. Atente-se aí no versículo de número 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Verso 3. Porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, de uma forma visível, de uma forma identificável,
não é notório para todo mundo que nós temos essa nova identidade, que nós temos essa nova referência. Mas diz aí o versículo seguinte: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ou seja, um dia nós seremos glorificados, estaremos para sempre longe da presença do pecado. Então o já, ou seja, uma nova identidade temos, uma nova referência temos, mas o ainda não se concretizou, ou seja, ainda nós não fomos totalmente glorificados. Então, enquanto isto vai acontecendo, devemos estar com as nossas mentes fixadas para buscar e para pensar, ou seja, para sermos diligentes e para sermos perseverantes. Esta é a ideia. Procurem as coisas lá do alto, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Então, Paulo aqui está nos dizendo que em Cristo você é pleno para uma nova vida, pois em Cristo você tem um novo alvo. É procurar as coisas que são lá do alto e manter o pensamento nas coisas que são do alto. Então, perseverança e também essa ideia da diligência. Aplicação: tenho firmeza de propósito em minha vida cristã? Como eu posso identificar essa firmeza de propósito? Como eu posso identificar que eu estou sendo diligente em trazer Deus como referência na minha vida? Como eu estou sendo perseverante em viver essa nova identidade que eu tenho em Cristo Jesus? Você já pensou nisso? Fixe seu alvo em viver a sua identidade. Não negocie quem você é em Cristo Jesus. Busque conhecer a Deus e colocá-lo como referência para suas decisões. Âmbitos financeiros, como você pode decidir tendo Deus como referência? Relacionamento familiar, como você pode conviver tendo Deus como referência? A questão da sexualidade, da imoralidade, como você pode se prevenir, viver uma vida santa tendo Deus como referência? Então, essa é a ideia. Fixar sua mente sobre algo que deve ser cultivado. O que você tem aprendido da palavra de Deus, que você tem que ter um cultivo, um hábito adquirido, porque você sabe que isto traz como referência a pessoa de Deus e a vivência dessa nova identidade em Cristo Jesus. A vida cristã se traduz em uma vida de perseverança. Nossa vida está escondida em Cristo, porém brevemente seremos glorificados e seremos completamente como Cristo é. Amém e amém. Então nós, em Cristo, podemos ter uma vida plena. Isso significa, nós temos uma nova identidade, nós temos uma nova referência e nós temos um novo alvo. Então se aproprie de tudo isso para que você viva a sua plenitude que já foi concedida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Preciso de ti.
Muito que bem. Tivemos agora esse culto noturno. Espero que Deus tenha falado ao seu coração através dos louvores e também da palavra de Deus para você. Em Cristo Jesus, de fato, você é uma pessoa plena para viver esta nova vida. Lembre-se, você é uma pessoa que tem uma nova identidade. E você também precisa cada vez mais colocar como referência a pessoa de Deus na sua caminhada, com alvos cada vez mais santos, de ser diligente e perseverante nessa caminhada cristã. Então curve os seus olhos, eu quero interceder por você agora, tá bom? Pai, obrigado por esta pessoa ou por este grupo de pessoas que estão nos assistindo de uma forma remota, online, e ouviram a Tua palavra. Que cada vez mais o Teu Santo Espírito esteja dando discernimento para cada coração. Para aqueles que já compreenderam e de fato têm a convicção baseado no Teu Santo Espírito, que são crentes em Cristo Jesus. Que eles possam viver esta nova identidade que eles já têm. E eles têm tudo, ó Pai, de fato, para ter uma vida transformada na prática. Então, seja com cada um deles, ó Pai, para que eles colocam a pessoa de Deus como referência. Mude a maneira de pensar, ó Pai, mude a maneira de falar, mude os relacionamentos naquelas áreas em que o Senhor sabe que são áreas que precisam ser santificadas. Sejam com eles, ó Pai, para que a mente deles, de cada um deles, seja cada vez mais santificados. Ajude-os, ó Pai, para que eles sejam perseverantes e diligentes nestas coisas. E se há irmão ou irmã que tem lutado com o pecado, com estilo de vida que não te agrada, é de fato uma vida escondida, uma vida espiritualmente pobre, comendo de migalhas, quando o Senhor já preparou uma identidade espiritual, uma mesa farta, que esta pessoa possa, em contrição e humildade, te buscar, confessar os seus pecados, abandonar. E se temos pessoas aqui, ó Pai, que ouviram esta mensagem e não têm ainda Cristo como Senhor e Salvador, que eles possam se tornar cristãos autênticos, de verdade, seguindo a Cristo como Senhor e Salvador, buscando como referência não a pessoa deles mesmos, mas Cristo Jesus. Nós pedimos, ó Pai, por esta semana a bênção do Senhor. Pedimos, ó Pai, a sua intervenção sobre essa situação em qual nós estamos vivendo. Que de fato, ó Pai, o Senhor possa nos abençoar com a sua bondade, com a sua misericórdia, fazendo cessar esse mal, esse coronavírus. Mas nós sabemos que nada foge das tuas mãos e que o querer do Senhor será estabelecido em tudo e em todos. Pois o Senhor glorifica o teu nome, até mesmo em meio à calamidade. Mas nós esperamos no Senhor, que é a nossa rocha, a nossa salvação. Pois nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.